Muito bem, pessoal, mais um vídeo aqui do Falando de Carro e hoje estamos aqui em São Paulo para acompanhar o lançamento do novo Mercedes EQC 53 AMG, o modelo 100% elétrico da Mercedes-Benz. Então se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre o novo modelo 100% elétrico que a Mercedes está vendendo no Brasil. Obviamente porque o primeiro foi o SUV lá no fundo e agora o EQC, que é uma plataforma 100% elétrica dedicada a veículos elétricos, né? Então um carro esteticamente pronto para esse tipo de motorização. Então ficando bem diferente com ele, né? Como se trata de um modelo com uma característica mais AMG, você tem essa grade no estilo pan-americano ou padrão AMG, né? Mas obviamente toda fechada, já que se trata de um carro 100% elétrico, né? Então para vocês entenderem o conceito das lanternas, né? Fazendo a seta dinâmica. E quando a gente liga o carro, que eu vou mostrar para vocês no final do vídeo, a gente tem uma iluminação contínua que passa aqui. Detalhe, né, nomenclatura aqui, ó, Digital Light nesses faróis inteligentes, muito legais. E aqui, ó, câmera frontal do kit 360 com o Distronic, controle de cruzeiro adaptativo, ACC, assistente de colisão, fica tudo posicionado no símbolo da Mercedes, sempre, né, com o símbolo na parte superior também. E porque se trata de uma versão mais esportiva, você tem esses detalhes laterais, como se fizesse uma alusão a entradas de ar de radiadores e coisas do gênero, né? Então você tem um conceito bem diferente. Outra coisa, como se trata de um modelo 100% elétrico com dois motores, o capô não abre, ele é fechado apenas para manutenção. E aqui está uma motorização, duas motorizações elétricas, uma para cada eixo, com 761 cavalos nessa versão Performance, com um pouco mais de 100 kg de torque máximo, atrelado obviamente a um câmbio único de uma velocidade de 0 a 100 em 3.4 segundos. Exatamente, 3.4 segundos leva este sedã no estilo coupé, né, de 0 a 100. Então é um carro realmente com uma performance muito interessante. Outra coisa, pessoal, rodas aerodinâmicas, né, que esse pneu aqui, ó, 275 de perfil 40 e aro 21, com suspensão pneumática, então ela se adequa de acordo com o modo de condução, ficando muito macia para você transitar aqui, pelo menos em São Paulo, muito interessante, essa suspensão bastante macia, ou fica bem rígida se você colocar ali no modo Sport Plus ou Race. Detalhe importante, esse pneu é dedicado para veículos elétricos, então você tem a nomenclatura EV e o símbolo MO ali, que significa que é um pneu dedicado aos modelos Mercedes-Benz. E uma outra curiosidade, né? Como se trata de um modelo elétrico que tem frenagem também pelo próprio motor elétrico, você não tem freio a disco perfurado, então é um disco ventilado normal, né? Se assim a gente pode dizer. Uma outra curiosidade, como se trata de um carro elétrico que não abre o capô, você tem o limpador aqui, ó. A água do limpador você coloca nessa região aqui. Então, um compartimento específico, né? Uma portinha específica para você colocar a água do limpador, já que o capô não abre. Bom, retrovisor aqui preto com kit 360 graus, as maçanetas, né, elas ficam fechadas, fazendo um visual mais aerodinâmico também, né, então é para vocês conhecerem. E a gente puxa aqui, ó, notem que tem o nome Mercedes-Benz e notem o vidro, né, ó, sem coluna, quando a gente abre ele abaixa bem, e quando a gente fecha ele tem esse conceito. Ficando bem de perfil, né, vocês conseguem entender que por conta de uma plataforma elétrica, você consegue colocar as rodas, né, bem perto dos para-choques e dando um espaço de entreeixo absurdo. Olha isso, olha o tamanho do espaço de entreeixo, a gente consegue perceber pelas portas que é bastante comprido o carro. E um estilo mais fastback, né? Lembra até um pouco do AMG GT Coupé 4 portas, esse conceito do carro. Então, realmente bastante grande. Um modelo que tem autonomia de 550 km, né? Então, ponto muito importante, com baterias de 107 kWh. Com poder de carregamento na faixa de 200 kW no carregador rápido e 11 kW num all-box dedicado, né? No trifásico. Chegando aqui, ó, na parte traseira, como não tem saídas de escapamento, você tem um difusor mais dedicado, fazendo esse conceito do carro. Então ali com os detalhes na parte traseira, sensor de estacionamento traseiro, e a câmera de ré fica no símbolo da Mercedes-Benz. Então, quando a gente dá a ré, né, esse símbolo da Mercedes vem, ele salta juntamente com a abertura do porta-malas também dessa forma. São 480 litros, é um espaço considerável para um carro coupé, né? Então você tem um espaço de porta-malas muito legal e também a abertura, né, que é um ponto muito importante. Como se trata desses estilos mais Gran Turismo, então você tem uma abertura muito melhor comparada a sedãs, né, com uma abertura mais simples. Então dessa forma você realmente tem um espaço muito mais considerável, na minha opinião, né? Então, ó, apertando aqui, né, a chave, a gente tem o fechamento, nomenclatura MG sempre do lado esquerdo e nomenclatura EQS 53. Bem de traseira, vocês conseguem entender o conceito do carro com lanternas, né, em LED, tudo é full LED. Daqui a pouco eu vou deixar o conjunto aceso para vocês conhecerem. O teto tem um estilo panorâmico também muito interessante, né? Então notem que esse conceito, né, espichado caiu bem para o carro, na minha opinião. Bom, abrindo aqui, ó, a gente tem
o detalhe do acabamento, que esse sim, digno de um bom Mercedes-Benz. A gente está falando de um carro de R$1.350.000, então acabamento aqui, ó, em alcântara, né, material macio também aqui, fibra de carbono, sistema de som Burmester high-end de extrema qualidade. Notem aí os bancos, né, com detalhes esportivos, com um apoio de braço central aqui posicionado também, né, o porta-copos aí para vocês conhecerem. Apoio de cabeça, cinto de 3 pontos para todos os ocupantes com Isofix, então espaço considerável. 2 tetos solares, sem dúvida o da frente com função de abertura. E um ponto curioso, né, ó, a gente tem essas iluminações em LED aqui que eu achei muito interessante também, né, o carro realmente tem um contexto muito legal. Ar-condicionado digital de 4 zonas, com detalhes de saída de ar nas colunas, aqui no central também e nos pés, ponto muito legal. E 2 tomadinhas USB tipo C. Como se trata de um carro elétrico, notem que o assoalho é praticamente plano, o que dá realmente um espaço muito considerável para você viajar em 5 pessoas. E o que eu gostei bastante aqui desse carro, né, o conceito dele de ser um sedã de luxo, você não tem um assento tão baixo assim, então ele é gostoso no dia a dia de dirigir. A gente deu uma volta aqui com o carro, deu para perceber isso, mesmo aqui atrás é um conforto muito interessante e um isolamento acústico impressionante também. Já falando de um carro elétrico com um bom isolamento acústico. Ele tem alguns detalhes meio bronze, ó, então aqui esse detalhe é bronze, aqui também, né, são pontinhos de luxo, né, que eles colocaram. E vamos chegar aqui, ó, na parte dianteira, né, para mostrar que o foco desse modelo, já que é um esportivo, é condução e a gente vai chegar lá. Então aqui o acabamento se repete, todo em material macio, detalhe aqui de iluminação ambiente, aquecimento dos bancos e ventilação, detalhe de ajuste do banco elétrico também. E sistema de som Burmester, como eu falei para vocês. Então, ó, banco nesse estilo AMG, com o símbolo da divisão esportiva aí posicionado, né, para vocês conhecerem. Nomenclatura AMG embaixo também, então um banco bastante bonito, né, que chama bastante atenção também. E vamos aqui, ó, na parte interna. Então o que acontece? Ele tem um modo de acesso conforto, então quando a gente abre a porta, ele recua, o volante levanta, mas quando a gente senta, tudo volta à sua posição padrão de condução, o que chama bastante atenção. Então, ó, vamos aqui mostrar o que vem nesta versão do esportivo. Então, ó, colocando aqui, né, a gente tem um espaço único, apertando a luz, a ignição. Então, ó, temos aqui os conceitos, vamos só adiantar aqui o serviço, né? Então, esse novo volante dinâmico AMG com base achatada, modos de condução aqui posicionado, Sport Plus, né? Você tem aqui ajuste de suspensão, controle de tração e estabilidade. Quando a gente aperta, a gente altera os modos dinâmicos AMG, inclusive até som do motor, né? Mas um emulador. Você tem aqui o azul, que seria sem ruídos, esse laranja um pouquinho de barulho e aqui um barulho mais amostra, que inclusive a gente escuta na parte externa também. Então, muito interessante. Até quando a gente faz acelerações, há uma emulação aqui dentro muito legal. Bom, detalhes do semi-autônomo e ACC, aqui detalhes de mídia com volume, por aqui a gente manuseia este painel de instrumentos e por aqui a gente manuseia o painel de instrumentos principal. Então aqui, ó, a gente tem alguns comandos, né? Então aqui a gente tem alguns detalhes de painel de instrumentos dessa forma, né? Vocês conhecendo aí um pouco de tudo, né? Então aí você pode jogar um mapa inteiro aqui, ó, se você quiser também, é impressionante. Mas o que chama a atenção desses daqui, por exemplo, são esses detalhes de modo de condução, né? Então a gente tem algumas coisas nessa função e por aqui também, ó, nesse clássico, né, mais alguns detalhes aí de painel de instrumentos. Lá em cima no head-up display, eu não sei se eu vou conseguir mostrar por conta da luminosidade, você também altera algumas coisas, né? Não sei se vocês conseguirem enxergar, mas também tem algumas funções bem interessantes ali. Esses pedal shifts, né, eu tô falando um pouco rápido, tá, pessoal? É um primeiro contato, tem muita gente para gravar, depois a gente vai tratar esse carro com calma e esmiuçar ele. Mas os pedal shifts a gente manuseia aqui os detalhes de força de regeneração. Então você consegue aumentar ou diminuir o poder de regeneração, funcionando até como sistema One Pedal, só para vocês entenderem. Chave de seta, né, tem acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, crepuscular, a gente tá falando de um carro de R$1.300.000 e ajuste elétrico do volante também. Bom, porta-copos, carregador sem fio, 2 tomadas USB, mais alguns detalhes aqui também de mídia, né? A gente tem alguns detalhes de modos de condução que a gente acessa mais fácil também, que eu já vou mostrar. E aqui o baúzinho com mais 2 tomadas USB refrigerado. Bom, o espacinho também tem um baú aqui embaixo, tem até um elástico para você prender um tablet, por exemplo, se você quiser. E essa central multimídia principal, o GPS sempre fica à mostra, conta com Apple CarPlay e Android Auto também sem fio se você quiser. E aqui mais algumas funções, né? Você tem funções aí AMG, por exemplo, né? Detalhes de veículo, a tela é imensa. São 17,7 polegadas aqui e mais 2 de 12,8 nas outras regiões que eu já vou mostrar. Então, ó, você tem ângulo de esterçamento se você quiser, detalhes de força G, né? Força de aplicação de freio, tudo
amostra de fácil acesso para vocês conhecerem também. Detalhe aqui de apps, né? Então você tem bastante função, a parte de rádio. E notem que sempre fica o mapa atrás, né? Sempre fica o mapa atrás para vocês entenderem aí o conceito do AMG aqui, né? No EQS 53. Então, para vocês conhecerem um pouquinho, né? Aqui função de track apps, né, para vocês entenderem, drag race, detalhes de telemetria também, você tem acesso a tudo isso, ó. Então realmente é muito legal, né, ele tem bastante coisa, o ar-condicionado aqui nessa parte, né, frontal com 2 zonas, e mais os outros aqui embaixo que eu estou mostrando para vocês agora, né, então só para vocês entenderem. Saídas de ar, acabamento em material macio, e aqui a outra central multimídia, deixa eu só ver se eu consigo mostrar aqui rapidamente para vocês, né, agora sim, ó, acho que aqui eu consigo mostrar um pouquinho, né, da outra tela para vocês. Então aqui do lado da tela do passageiro você tem inúmeras funções, basicamente as mesmas que a gente tem com a tela principal. Então você tem parte de GPS, por exemplo, parte de telefonia, né, a parte do rádio ali, detalhes de performance, que eu acho um ponto interessante. Então você tem algumas opções aqui, também de telemetria que você pode acompanhar quando o carro está, obviamente, ligado, né? Então vamos ligar ele aqui, ó, para vocês entenderem, né? Então você tem esses detalhes de telemetria também, força G. Então é praticamente uma terceira tela, muito interessante, inclusive até os modos de condução, enfim, display, tudo você consegue ajustar sem que você interfira nessa daqui, por exemplo. Então o passageiro consegue manusear naquela outra tela sem precisar mexer nessa e sem precisar mexer nessa, né? Então é impressionante a quantidade de telas que esse carro oferece agora. Então aqui você tem algumas informações do carro, ó, então uma telemetria, e você tem câmera 360 graus dessa forma que vocês estão visualizando também. Então um ponto muito interessante, né? O carro tem bastante função para vocês conhecerem, né? Então tudo aí, né, sobre o carro, né? Então ó, você pode inclusive colocar um fone de ouvido específico para aquele lado, você pode ligar aqui ou desligar o display, tá vendo? Então você tem várias funções para você manusear do outro lado também. E aqui detalhes de carregadores, né, para vocês conhecerem aí as funções do Mercedes EQS 53 AMG. Então, ó, você pode configurar aí outras funções do carro também, né, e tudo mais. Então, todos os pontos deste EQS 53. Menu de climatização, então aí para vocês conhecerem, né, segunda fileira de bancos, tem aquecimento e ventilação, além de massageadores, tá? Carro bastante completo neste conceito. Aqui mapas em 3D também, ó, para vocês conhecerem, né? Então tudo que tem direito às informações, ó, detalhes de aviso, né? Você também tem outras informações aí, né? Ó, pesquisar também, né? Então notem, tá vendo que eu estou aumentando e diminuindo o volume? É por fone, tá? Então você consegue manusear aqui dessa forma, tá vendo? Então você altera a saída do som dessa forma. Bom, pessoal, eu acho que era isso, né? Rapidamente mostrando para vocês aqui, ó, a abertura do teto solar também do carro, para vocês conhecerem um pouco mais aí sobre o EQS 53 AMG. Então detalhes do teto solar aqui também para vocês entenderem, né, o conceito que ele é touch. Então um conceito muito legal desta central multimídia. Então algumas outras informações aí também, né? Você consegue, né, jogar para cá, né? Ó, arraste o conteúdo, ó. Vamos ver se a gente consegue jogar dessa forma. Então aí para vocês entenderem, né, favoritos e tudo mais. Então aí o conceito deste modelo para vocês entenderem, né, parte de equalização também do carro. Certo, pessoal? Então, ó, vamos finalizar o vídeo aqui. Vamos mostrar ali, ó, para vocês, né, um pouco desta iluminação ambiente do carro, né, mostrar para vocês como que é o conceito do EQS. Então, ó, notem aí, né, a iluminação do carro. Diurna fica dessa forma. Quando você acende luz de lanterna, ela acende aqui. Então, todo o conceito de iluminação aí do EQS 53 AMG para vocês conhecerem, né? Então, ó, notem aqui também, né, a assinatura da lanterna, fazendo o efeito contínuo também do carro. Então aí tudo para vocês desse esportivo, que, como eu falei para vocês, custa R$1.350.000, né? E aí, vocês acham que vale a pena? Ford concorrente do Porsche Taycan, por exemplo, né? Ou do RS e-tron GT, um conceito também bastante esportivo da Audi. Quero saber de vocês aí qual deles é mais interessante para vocês. Bom, em breve a gente vai andar no carro, conhecer realmente como anda este EQS 53. Então se inscreva aqui no canal, deixe seu like e até o próximo vídeo aqui do Falando de Carro.